Bom, pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula de física. Agora é a vez do módulo 13 da frente 1. A gente dá início, nesse nosso segundo bimestre, a uma das partes mais importantes do que a gente define como física 1, né, que é a parte da mecânica. Mas dentro da mecânica você tem a dinâmica, que estuda basicamente as leis de Newton e a ação de forças sobre corpos. Lembrando que a gente já estudou a cinemática, e na cinemática a gente se preocupa em descrever o movimento sem reconhecer suas causas. A dinâmica vem fazer um complemento nesse estudo dos movimentos dos corpos, justificando as causas das variações ou não variações no movimento dos corpos. Então a gente começa agora uma parte importantíssima, que é a dinâmica, com as duas primeiras leis de Newton, ok? Essas leis, e aí a terceira também vai entrar no pacote, a quarta lei também, que é a lei da gravitação universal, também é uma lei importante da gente considerar, fazem parte de uma mecânica que a gente conhece como mecânica newtoniana. É uma mecânica, não podemos chamar de antiga ou antiquada, porque até hoje conceitos dela ainda são usados. Só que ela é um pouco limitada. Por exemplo, situações em que a mecânica quântica consegue abranger, a mecânica newtoniana não consegue. Porém, no nosso mundo real, e de forma mais simples, assim, nos modelos mais simples que a gente reconhece, normalmente a gente não vai trabalhar quanticamente. Aqui no ensino médio, dificilmente vocês trabalham dessa forma. Aí, no caso, a mecânica newtoniana é a detentora dos principais, das principais definições e características de movimento. Essas leis, portanto, as três primeiras leis de Newton, são leis que vão considerar a justificativa da manutenção, da tendência de manutenção ou da variação dos movimentos dos corpos. Então, aqui, ao invés de falar apenas da aceleração, por exemplo, a gente vai dizer de onde a aceleração veio. Ao invés de falar que o corpo está em movimento retilíneo, uniforme, a gente vai tentar justificar como que ele consegue fazer isso, ok? O vídeo é em caráter de revisão. Desde já, eu recomendo que vocês, depois da minha explicação, tentem pausar o vídeo para poder ver se conseguem fazer os exercícios, só na parte de revisão mesmo. Depois, lá na parte de exercício-tarefa, vocês vão ter vários exercícios. Recomendo fazê-los também, ok? Então, vamos lá. A primeira lei é a lei da inércia. Nessa lei, pessoal, a gente estuda a tendência que os corpos têm de manter o seu estado de movimento, ou o estado inercial, que a gente fala. O nome inercial ele vai aparecer demais nessas definições. Muitas vezes ele aparece como referencial inercial. Vamos dizer que referencial inercial é qualquer referencial que esteja parado em relação à Terra, porque a maior parte dos nossos efeitos e fenômenos a gente vai estudar na Terra mesmo, né? Ou então, um móvel que está em movimento retilíneo uniforme também é considerado um referencial inercial. Normalmente, pessoal, para falar bem da verdade, considerar o referencial faz bem mais sentido lá na cinemática, né? Onde a gente tem que analisar se um corpo pode estar sendo considerado em movimento ou não. Acontece que aqui na lei da inércia, dentro desses referenciais inerciais, a gente vai dizer que todo corpo que está livre de forças ou com a força resultante sobre ele igual a zero, tende a manter o seu estado inercial. No caso, pessoal, assim, livre de forças é um corpo que está, imaginando um corpo num lugar do universo onde não existam, onde não vai existir força alguma, né? Por exemplo, quando um foguete é lançado levando um ônibus espacial, um satélite que seja, ou uma sonda espacial, tanto faz. Quando o foguete atinge uma região onde os campos gravitacionais não atuam e, portanto, a força, o corpo que vai estar ali vai estar livre de forças, porque sequer tem atrito, porque lá é vácuo, os foguetes podem desligar o seu motor, que o movimento continua indefinidamente, a não ser que uma força externa venha e cause algum efeito sobre esse corpo, alterando seu movimento. Uma coisa é você falar que está livre de forças, a outra coisa é você dizer que tem forças atuando no corpo, mas elas resultam
numa força resultante zero. Falar em força, não vamos esquecer que força é uma grandeza vetorial, portanto, você para entender o conceito de força resultante, se ela é nula ou não, você também tem que entender o conceito de vetor. Como é que eu vou pegar duas ou mais forças que atuam no corpo e vou considerar a força resultante sobre ele? Como é que eu vou fazer a junção daquelas duas ou mais forças que atuam no corpo com a intenção de descobrir o valor dessa força resultante? Por exemplo, se duas forças são opostas atuando no mesmo corpo e elas têm o mesmo valor, elas vão se anular. O corpo em questão não estaria livre de forças, tem força atuando nele, porém a resultante é nula, então ele tende a manter o seu estado de movimento inercial. Que na verdade, nesse caso da inércia, pessoal, são dois estados de tendência. Uma coisa importante é você entender assim, que não necessariamente o movimento vai começar com força resultante nula ou livre de forças. Pode ser que em determinado instante, durante o movimento do corpo, venha acontecer dessa força resultante se anular. No momento em que ocorreu a anulação dessa força resultante, aquele estado que o corpo estava de movimento, ele vai ser mantido. Então, no momento em que a força se anula, se o corpo estava em movimento, ele vai continuar em movimento. No momento em que a força se anula, o corpo estava em repouso, ele vai continuar em repouso. Essa é a primeira lei de Newton, baseada num pensamento, vamos dizer assim, que não era chamado de lei ainda, mas esse conceito de inércia, conceito de tendência perpétua de movimento, desde que as forças resultantes sejam nulas, é uma ideia lá de Galileu, que Newton pegou e formalizou, vamos dizer assim. Então, a primeira lei de Newton, na verdade, ela começa com uma ideia de Galileu. Agora, como eu disse, são dois estados inerciais. Para a força resultante nula, seja o corpo livre de forças ou com mais forças atuando, só que elas se anulam, a gente vai dizer que o corpo está em equilíbrio. Estando o corpo em equilíbrio, ou ele vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Esse equilíbrio é chamado de equilíbrio estático quando o corpo está em repouso, ou equilíbrio dinâmico quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Lembrando que esse estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, além de serem dois estados de equilíbrio que indicam que a força resultante é nula, você tem que lembrar também que esses dois estados de equilíbrio, eles são estabelecidos a partir do momento que a força resultante se anula. Então vamos imaginar aquele foguete que eu disse, que ele estava sendo acelerado pelos motores e estava em movimento com uma determinada velocidade no instante em que os motores são desligados. Então, dali para frente, como os motores foram desligados e a força resultante se anulou, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme até alguma coisa externa atingir esse corpo no sentido de alterar o seu movimento. E assim, aí a gente tem que fazer o paralelo. A lei da inércia, ela automaticamente, ela puxa vamos dizer assim, uma curiosidade a respeito de uma outra versão do movimento. Tudo bem, a gente entende, então, a partir de agora, que quando está livre de forças ou que a força resultante é nula, o corpo está em equilíbrio, então ele vai tender o seu movimento, o seu estado de movimento a ser permanecido em repouso ou retilíneo uniforme. Mas e se a resultante não for nula? Como que a gente vai fazer toda a abordagem do fenômeno de movimento se a força resultante não for nula? É o que a gente vai ver em seguida na segunda lei. A segunda lei, chamada de princípio fundamental da dinâmica, que a gente vai chamar de PFD para não ficar muito prolongada a maneira de escrever, ela vai trazer a outra face do movimento comparada à primeira lei. Né? A primeira lei fala da força resultante nula ou do corpo livre de forças. Essa daqui vai falar quando a força resultante não for nula. Então, presta atenção numa coisa. Se o corpo não está parado ou não está em movimento retilíneo uniforme, é certeza que a força resultante sobre ele não é nula. Cuidado para não confundir. Dizer que a velocidade tem módulo constante não necessariamente vai dizer que o corpo está livre de forças ou com a força resultante nula, porque o corpo pode estar executando